Olá, sociedade, tudo bem? Mais uma live hoje do quadro MMA Mulheres no Mundo Automotivo, às 7 horas em ponto, horário britânico. Boa noite para todo mundo, aproveitando. Feliz Páscoa, né, gente? Dia de rever bastante conceitos, pensar bastante. Não só hoje não, né, gente? Mas, enfim, Feliz Páscoa para todo mundo. E hoje a nossa live é com a Aline, vou chamar ela aqui agora. Que é, gente, eu acho incrível o que ela faz e não tinha jeito de eu não convidar ela para vir aqui falar com a gente. Muito bacana. Eu já chamei aqui agora. Para quem não conhece a página dela, é o Carro Underline Ideal. Aline, oi! Olá, Ludi, tudo bem? Joia, prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Obrigada por Obrigada. ter esse tempo hoje na sexta-feira para falar com a gente. Muito obrigada mesmo. Poxa, para mim é um super prazer, eu te acompanho e sigo o seu trabalho há muito tempo. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando desse quadro que até agora só teve feras aí. Top, Parabéns. você tá no meio, gata. Tá falando assim, a gente pega o time da mulherada fera demais, é igual eu tava falando aqui, não tinha jeito de não te chamar, porque eu acho incrível o que você faz. E até, assim, vamos começar então, eu vou Obrigada. passar a bola para você se apresentar primeiro para o pessoal. Então vamos lá. Eu sou a Aline, hoje eu sou personal car, eu trabalho como uma consultoria e ajudo pessoas que possuem aí o medo de comprar um carro usado e cair em algumas ciladas, que são muitas do mercado automotivo. Então eu faço toda a avaliação, busca e ajudo a pessoa na compra de um carro usado com total segurança e praticidade também. É que eu achei super incrível quando eu vi seu perfil, porque realmente a gente às vezes a pessoa leiga, quando eu falo assim, leiga que eu falo assim, não tem noção nenhuma de certos É, detalhes, a é gente acha que verdade. o carro é só tipo assim, quilometragem, se ele tá bonito, se ele tá inteiro, A mas tem estética, tantos né? detalhes da estética, e aí fala assim, ligou, não tem luzinha nenhuma nele, o carro tá funcionando, é isso. Mas aí depois que você compra, você consegue sentir aquele negócio, falou assim, nossa, eu podia ter olhado isso, nossa, como é que eu não olhei, como é que eu não sabia, e isso que eu achei o seu trabalho incrível, que você tem todo o know-how para passar para o cliente, dessa segurança de falar assim, gente, tem certas coisas que só um profissional consegue ver. A É gente que verdade. não tem noção, às vezes, não vai saber, não é nem porque, tipo assim, você não sabe comprar, ou você, tipo assim, você foi bobo demais, são certos detalhes que são muito técnicos, né? E olha, eu vou falar para você que esses detalhes, eles são muitos. Nós temos Então, aqui um checklist que eu desenvolvi ao longo do tempo para ah, avaliar um carro, e esse checklist ele tem 170 itens. ô, Então gente, você olha se imagina, né? você Então você chega lá para imagina. comprar um carro, você fala assim, vou olhar umas 5, 6 coisas aqui. Olha, você sabe que antes de eu ir, né, eu converso sempre com a pessoa, marco a visita e eu falo, olha, eu quero. A pessoa fala para mim assim, qual o melhor horário para você? Eu falo, não, qual o melhor horário para você? Porque eu sou muito detalhista, eu vou ficar pelo menos uma hora e meia para ver o seu carro. Então eu quero que seja o melhor horário para você. Isso é muito bacana. Gente, quem está perguntando aqui, o endereço da Aline é @ocarro_ideal. Já vai seguir lá, verifica. Isso. E é isso. Quem for pensar em comprar carro usado, já guarda o contato da Aline aí. E eu separei algumas perguntas aqui, porque a galera, obviamente, assim, a gente tem, eu, obviamente, tenho uma ou duas aqui que são minhas, mas assim, senão eu ia acabar falando aqui na sua cabeça, assim, mais de uma hora. Então, eu deixei algumas perguntinhas separadas aqui que parece que são algumas dúvidas mais frequentes. Tá bom, Então, vamos lá. aqui, vamos lá. Essa parte em relação à pintura. Como é que a gente, aqui, ó, como saber se o carro passou por retoques de pintura ou lataria e o quanto isso influencia no valor do carro? Porque às vezes você vê, você fala assim, nossa, será que a porta foi repintada? Será que teve alguma batidinha, alguma coisa? Dá para saber se tem algum aparelhinho para ver isso e isso influencia muito no preço? Olha, hoje em dia as pessoas gostam muito de carros bem originais. Então, para algumas pessoas, pode sim influenciar e isso depreciar um pouco o valor.
não é o Uhum. correto, porque às vezes tem pessoas que pintam o carro por causa de um risco profundo, e aí a pessoa vai lá e pinta uma peça. Então é muito, você tem que avaliar, né? Para um leigo, às vezes isso é um pouco difícil, avaliar o tamanho do que foi, e principalmente se foi uma pintura muito bem feita. Então, Sim. eu, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho dois aparelhos que eu utilizo. Eu tenho esse aparelho aqui, ele é o medidor de espessura. Então, com o valor que dá, eu consigo saber se ele é uma pintura original, se é uma pintura bem feita, uma pintura mais fina, ou se é aqueles reparos de funilaria que tem aquelas massas. Você olha que dá até aquele degrau, você olha de lado assim. Isso. E eu tenho também uma lanterna que chama, é popularmente conhecida como lanterna de funileiro. Então, quando eu tenho aqui um carro, olha só que eu vou mostrar para vocês, meu carro. Quando a gente coloca essa lanterna no carro, é entre uma peça e outra, a gente consegue ver a diferença de tonalidade entre uma peça e outra, porque nem sempre vai pintar tudo, né? Pintou só aquele local. Agora, assim, na minha opinião, tem que ser feita essa avaliação. Se foi uma batida com uma colisão forte, aí isso sim deve depreciar o carro. Agora, um paralama, um para-choque, é muito difícil você encontrar um carro usado que não tenha somente uma Algum peça. reparo, alguma É, coisa. E o só que acho que de ter feito o reparo, às vezes já mostra um certo cuidado, né? Para não deixar, exatamente. vou deixar ali arranhado ou batido. Se foi bem feito, se foi até um Se profissional de qualidade, mas isso mostra até um certo cuidado da pessoa que está anunciando. Exatamente. A dica que eu dou com relação à pintura, para quem não tem esses aparelhos que eu tenho e vai ver um carro, é o seguinte: sempre ver o carro num dia claro, num horário claro, não ver de noite, mas nem também ao meio-dia, naquele sol super forte que Em também cima, né? também é ruim. Não ver naquelas garagens de prédio fechado, ver sempre num ambiente bem iluminado. Aí nunca vê de noite ou em chuva. A chuva também, o carro molhado também tem Olhar. bastante, esconde as imperfeições. E a dica que eu dou é o seguinte: antes de começar a ver o carro, você dá uma volta 360, passar nele todo e você ir olhando a cor, se ela é igualzinha em todas as peças, durante todo o carro. E aí uma coisa que alguns funileiros deixam também, que é fácil a gente verificar, isso eu vejo muito, viu, Lud? Quando você, uma dica para você olhar se foi pintado, você olhar os cantinhos assim, ó, das lanternas, ou dos Ah, as faróis, ou frestinhas dos mesmo, né? vidros, nas frestinhas mesmo. O funileiro, muitas vezes, ele pinta e aí vai ficar um risquinho de tinta ou de marca de fita, tipo de uma fita crepe, que o Ah, sei que funileiro aí quando colocou passa o ali. isolamento, né? Aí quando tira, fica às vezes aquele risquinho que ele isolou, mas aí ficou, não isolou tão bem, né? Também, exatamente. É muito comum a gente ver assim nas frestinhas dos vidros e das lanternas, uma marquinha de tinta. Aí já é uma dica, você já sabe que naquela região houve uma certa pintura. Algumas pessoas, eu não uso isso, mas algumas pessoas usam um imã. Aqueles iminhos de geladeira até com propaganda, para saber Aham. se teve massa, né? Porque aí o imã Olha só, isso eu não sabia. tem um iminha que as pessoas colocam o imã para se o imã ficar, foi o funileiro passou aquelas massas, aí se teve massa, provavelmente foi um Oi, mas reparo não maior. Bom, eu também não usei essa dica, mas eu já ouvi bastante falar aí no YouTube. não, às vezes assim, tipo, a galera igual quando. Ô, gente, agora, sinceramente, com essa primeira dica que você deu, sinceramente, eu acho que assim, o investimento em um personal car, pra mim, já é assim. Já tá respondido pra mim, porque esses detalhes, às vezes a pessoa às vezes tem que falar assim: "Ah, vou perder tempo olhando isso, pra quê?" E depois no dia a dia que a pessoa vê o carro todo santo dia, ela fala: É, "Poxa, eu não tinha visto isso na hora da venda, na hora da compra", no caso assim. Isso aí realmente, às vezes, ninguém isso passa despercebido. mas o que as pessoas têm que ficar mais atenta, que muito mais do que uma simples repintura, é um abalo de estrutura, né? Então, às vezes a pessoa, como a gente falou, às vezes a pessoa pintou por um cuidado, por um risco. Agora, o que a gente tem que ficar tomando cuidado é assim, olhar o carro nas estruturas mesmo, vamos supor, aqui dentro da porta, aqui dentro, embaixo tem as longarinas. O que a gente tem que realmente avaliar é a estrutura.
Porque uma batidinha de coluna de estacionamento de prédio, quem nunca, né? Quem nunca? Não, não abala ninguém, nem abala o carro. Não é? Faz parte. Mas, assim, isso realmente, aí se foi uma batida mais forte, igual você falou, dependendo do material que foi usado para fazer o reparo e tudo, isso influencia muito, né? Aí é questão de segurança já, né? Exatamente, porque foi feito um reparo numa estrutura. Aí sim, quando tem um problema na estrutura, aí certamente o valor do carro vai depreciar, porque muitas seguradoras não cobrem ou cobrem de forma parcial, vai variar de seguradora para seguradora. E algumas, Uhum. aí aqueles laudos que fazem, vai aparecer observação. Então, o que eu pontuo sempre, eu falo sempre para o cliente, olha, tem uma repintura no para-choque, mas a estrutura é íntegra. Ou foi Uhum. bem feito, não foi bem feito. Na minha opinião, o que está mais relacionado ao valor, muito mais do que a repintura, é a parte estrutural, com certeza. Mexer, assim, falou em segurança, em questão por exemplo, de segurança do carro, é o primeiro lugar, né? Isso aí não é questionável, né? Com certeza. Vamos para a próxima aqui. Quais os detalhes que mais passam despercebidos na hora da compra? Que mais passam desapercebidos pelos leigos aí. É. Olha, eu acho que hoje em dia existem no mercado de usados muito carro clonado, né? Eu acho que as pessoas ficam muito preocupadas em será que teve uma repintura e não para pensar, será que esse carro é um clone? Será que esse carro ele existe mesmo? Eu acho que, na minha opinião, é ou porque, vamos supor, você vai vender o seu carro, descobriu que anteriormente ele foi batido, ele foi repintado, você vai ter uma depreciaçãozinha de preço mínima. Agora, se você descobre na hora da venda que o seu carro, na hora que você for vender aquele seu carro, que ele é Aham. clone, acabou, Nossa, você nunca mais vai vender aquele carro. Você comprou um carro que ele não existe. é. E eu vou te falar que isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Hoje Sério? como que se fala aí, gangues, não sei, quadrilhas, eu não sei. Existem pessoas que são especializadas, olha só, em clonagem de carros. Nossa Senhora. Então, uma das coisas que eu mais fico atenta quando eu vou avaliar um carro é identificar os itens para saber se aquele carro pode ser ou não um clone. Uma outra coisa que é um detalhe que as pessoas não se atentam é o seguinte: as pessoas falam muito em ver se tem alguma luz acesa no painel. Já ouviu isso? Quando vai comprar um carro, vê se tem a luz de injeção no painel. Mas você sabe o que muitas pessoas fazem ao vender um carro usado? Vamos supor, o carro está com problema de airbag, ou de injeção, de ABS, o que seja. A pessoa vai lá e tira o fusível daquela lanterna. Ah, E não. aí, juro, quando você vai olhar o carro, não tem nenhuma luz acesa, mas existe o problema. Então, olha uma dica super simples que você tem que fazer. Quando você vai ver o carro, você liga, né, roda a chave, acende todas as luzes. Então, você tem que se atentar se as principais luzes acenderam, ou seja, de ABS, do airbag, de injeção, né? As principais lá, elas acenderam, depois faz a verificação e elas apagam. Então, tem que tomar cuidado para ver se elas acendem e depois Porque elas se apagam. depois ninguém ligou o carro, não acendeu nenhuma, já tem alguma coisa errada aí, né? Mas às vezes a pessoa tira aquela específica, vamos pôr o fusível só da luz da injeção. Aí você liga o carro, você vê que acende várias luzes. Mas Mas não depois presta atenção. que aquela do desenho da injeção não acendeu. Nossa, essa eu tô chocada. As Que pessoas têm umas imaginações bem férteis para conseguir vender o carro. usar uma coisa boa que é bom, tá faltando, né? Mas, sinceramente, olha, se usassem isso aí para criar solução, ia ser tão bom, gente. Então, aí, gente, olha essa dica importante aí, ó. Não é só simplesmente assim, o carro andou um pouquinho até ali na esquina, não. É muita coisa, gente. É verdade. E aí, outra coisa também, não sei, você é de qual cidade mesmo? São Paulo. São Paulo. São Paulo também teve muito problema. Aqui em BH, então, de muita chuva e teve É. enchente uns meses atrás, assim, tipo, na tonelada. As ruas todas, teve rua aqui perto da minha casa que simplesmente destruiu. E aí, uma dúvida que eu vi muita gente depois desse negócio de enchente perguntando lá, como que eu sei que um carro usado, que ele está sendo vendido,
passou por uma enchente e se ele foi, tipo assim, deram uma recalchutada nele e ele foi estar sendo vendido? Como é que sabe? Olha, dá para saber, mas é uma coisa que a gente tem que ter muita, muita atenção, porque hoje existem empresas especializadas em estética automotiva. Então, essas empresas vão lá e fazem um trabalho excelente. Então, o que que eu costumo dizer? Algum rastro essa empresa vai Vai deixar. deixar. É igual o carro clonado, algum rastro o bandidinho lá vai deixar. Você tem que ficar muito atento a alguns indícios que a enchente pode deixar. Então, vamos supor. Antigamente, as pessoas falavam assim: ah, é muito fácil descobrir se tem um carro de enchente, é só ver se o carro tem cheiro de mofo. Hoje em dia, o carro não tem mais cheiro de mofo, você Não não vai tem. Faz encontrar aquela isso. higienização completa, pega assim, tipo, nossa, limpa tudo. Limpa tudo. Então, você vai ter que ir em alguns lugares que possivelmente ele pode esquecer. Um exemplo é na caixa de step. Então, sempre que eu levanto, eu vou ver um carro, eu sempre ergo o step. Primeiro, porque ali é uma parte de estrutura importante, eu sempre olho. E outra coisa que provavelmente pode ser ver a aparência de molhado ou aparência de ferrugem, porque pode ser que depois secou. Ali Ah, pode aparecer um pouco de ferrugem, já é um indício. Outra coisa que às vezes as pessoas esquecem, que a gente precisa olhar, é os itens de o macaco, a chave de roda, eles ficam geralmente bem guardados, eles oxidam fácil e muitas vezes as pessoas esquecem de trocar. Então dá uma olhada, se ele tiver com aparência de úmido ou se tiver com aparência de ferrugem, é um indício também. Outro indício é dentro do porta-luvas. Ali fica com cheiro de mofo, se o carro realmente foi imerso, ali aham. fica com bastante, geralmente fica sujo. A parte elétrica num carro danificado, ela é muito prejudicada, né? E é verdade que Então, ela não tem que ficar mesmo, porque eu já vi gente falando assim, ah, não interessa o que faz, o reparo que for, não sei se você já viu isso, eu já vi isso, isso é uma coisa que eu não sei, se alguém já, tipo assim, se você tem esse conhecimento, chegar e falar assim, olha, falam que a parte elétrica nunca mais vai ser a mesma, eu já vi é, gente falando isso. eu costumo dizer o seguinte: uma hora vai aparecer o problema daquele carro com enchente. Então, mesmo que ele seja uma boa opção de custo-benefício, eu acredito que eu não indico, porque uma hora vai aparecer. Porque aos poucos vai oxidando, vai enferrujando, então o problema ele pode não aparecer agora, ele pode ir aparecendo aos poucos e você nem imaginar que era aquilo. Então, uma dica que eu dou da parte elétrica, primeiro é essa das luzes do painel, avaliar se todas acendem, depois se todas apagam. E em cima dos pedais, ali perto da embreagem, do acelerador, lá para cima tem umas fiações. É Ah, bom a é gente verdade. olhar ali, porque elas ficam com a água, ali fica com aparência de galho seco, fica frágil, como Ah, teve contato com a água. Outro lugar que eu olho muito, isso tudo são indícios, tá, Lud? É muito importante as pessoas verem que, assim, não é porque tem sujeira dentro do porta-luva que o carro passou na enchente. A gente vai aham. analisando uma série de itens. Um lugar que fica muito difícil de limpar, que as pessoas esquecem, é aqui dentro das rodas, ó. Dentro desses buracos do parafuso, a roda tá limpinha, Tipo um novinha. lodinho. Ali dentro fica uma marquinha, ou às vezes até ferrugem. E lá Aham. dentro da roda, quando você olha o próprio disco ou em volta de toda a parte de frenagem, você também vê aquele acúmulo de barro, de aspecto de ferrugem É também. porque é uma água Sabe? muito suja, né? Muito suja. Ah, falar em sujeira, você encontra sujeira bastante no radiador. Você olhar aqui, você vê folha, você vê aspecto de sujeira de água mesmo. Quando Aham. você abre o óleo do carro, se a pessoa não trocou o óleo depois da enchente, ele tem um aspecto de maionese, ele fica esbranquiçado quando você olha o óleo. É E porque um lugar também, óleo usado já é nojento. Agora esse aí imagina, depois, então, deve ser mais nojento ainda. mais ainda, né? E o filtro de ar também, que é um lugar de fácil acesso, que você nem precisa entender muito de carro para conseguir pegar o filtro, né, do ar, né? E você vai ver que ele tem aspecto úmido, né? Um aspecto estranho, porque ele é um papel, né? Assim. E olha uma coisa engraçada que as pessoas esquecem de limpar. Aqui no trilho do banco do carro, aqui dentro, não tem embaixo o Aham, trilho onde o banco percorre? aham. Esse é um lugar que as pessoas esquecem de limpar. Ali fica com aspecto de terra.
de areia, de Ele não terra é, ali porque no tem muita trilho. limpeza automotiva que assim, arranca os bancos todos, faz, É, mas muitas não fazem. muitas não, porque é uma estética cara também. Cara, é Agora, muito caro. outra coisa que a gente olha que geralmente as pessoas não veem, que eu costumo fazer, eu tiro foto do banco. Eu geralmente, quando estou avaliando o carro, eu vou tirando muitas fotos, porque quando eu volto para o escritório, eu continuo fazendo a avaliação pelas fotos. Aham. E é muito engraçado, você olha o banco do carro, é lindo. Quando você aumenta a foto, aí você começa a ver as marcas da onde lavou, as manchas nos estofados, Ah, principalmente se não for de couro, né? nossa, aí em Nos tecido dá carpetes muita também. marca, né? Aí tem outra coisa, vamos supor, a gente está falando de carro usado, se ele não for muito novinho, e aí os estofados e o carpete, você vê que aí é muito novinho, e você viu mais algum indício também, também pode ser, também você tem que Trocou tudo. desconfiar. É, trocou tudo. Então, de alguma forma, você vai perceber algum indício de passagem por enchente, você acaba, algum deslize que a estética vai ter deixado, não tem jeito. Eu costumo dizer assim, na dúvida, não compra. E que vale para enchente e para vários outros problemas, eu costumo muitas pessoas dizerem, não existe carro bom e barato, né? Exatamente. Se todo mundo, vamos supor, você vai vender o seu Tico hoje, ele te tem um valor enorme. Você não vai ficar anunciando ele a qualquer valor. Então, Exatamente. não é? Desconfia quando você vê um carro muito barato, desconfia, alguma coisa ele É tem. porque esse negócio assim, tipo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você fala assim, Desconfia. realmente, fala assim, gente, eu falo para todo mundo, carro, quando assim é usado, não sei se você concorda, quando o preço é alto demais. Que aí também, É, assim, aí quando tem, é, aí o valor, tem o valor pessoal, que é que pro dono atual do carro, e aí ele tá vendendo, ele às vezes esse valor emocional não dá para colocar é. muito no Eu carro. passo muito por isso. Porque o cara fala assim, meu carro eu cuidei, assim, eu sei porque eu, assim, tipo, meu filhotinho, eu cuido dele demais. Agora tem um valor pra mim que às vezes pra quem tá comprando fala assim, cara, mas é só um carro. Eu quero comprar Exato. ele pra andar, pra bater e tal, não sei o que. Então, assim, aí eu também tem que segurar a mão pra cima e pra baixo, quando a pessoa fala assim, ah, não, já tô querendo desfazer do carro também, aí tem uns probleminhas ocultos, aí você vê, tipo assim, baixo demais da base que tem de quilometragem do carro nos anúncios e tal, você vai falar assim, nossa, mas tem vários carros com quilometragem parecida e esse está uns 5, 6 mil reais mais barato. Que É, oportunidade. Boa não, gente. Cuidado, cuidado. nem sempre é sorte, né? Exatamente. Vou para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. O que que eu faço se o vendedor do carro não tem o carimbo das revisões de fábrica? Olha, eu costumo dizer o seguinte: o importante é você comprar um carro que tenha evidência de cuidados. Uhum. Fazer revisões na concessionária é caro, né? A É gente sabe que caro. uma troca de óleo na concessionária é muito mais cara do que uma troca de óleo. Então, o que as pessoas hoje em dia costumam fazer? É muito comum isso. Fazer as revisões em concessionária enquanto o carro está na garantia de fábrica. E Uhum. depois da garantia de fábrica, a pessoa continua fazendo as revisões no seu mecânico de confiança. Então, o que Uhum. eu digo é o seguinte: não existe problema nenhum em você comprar um carro que não tenha todos os carimbos de manutenção, mas a pessoa tem que ter as notinhas de revisão. Antes de eu ir ver um carro pessoalmente, quando eu ligo para uma pessoa, né, fazendo aquela triagem de anúncios que eu chamo, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: o senhor faz revisão? Aí ele fala, faço, eu faço todas. Tem evidência? Ah, não, eu vou do meu mecânico de confiança, não tenho nota. Não Então, tem não, para nota. mim, é muito legal. Tem gente que você vai comprar o carro, a pessoa vem com uma pasta. É lindo isso, eu fico encantada. A pessoa vem com uma pasta, então ela fala, ó, até tantos mil quilômetros eu fiz na concessionária e depois disso eu fiz no meu mecânico. E mostra, olha, aqui está a nota da troca de pneus, aqui está a nota de troca de óleo, de alinhamento. Esse carro, ele não é desvalorizado, ele é tão bom quanto um que tem todas as revisões da concessionária. É que é um Agora, para mim, histórico, né? A pessoa tá fazendo. exato. Aqui, gente, momento pausa aqui para dar um beijo especial Gente, aqui, ó. Milene Só vai ter Rios, novidades entrando aqui, Milene Rios, momentos. Beijo, Mi. muito top ela. Eu admiro muito. Espera.
Mas assim, isso realmente, eu acho que é até uma dica, então, para quem acabou de comprar carro ou quem está com carro agora, fala assim, gente, Exato. guarde tudo. Se você não faz na concessionária, não tem É. problema. Você faz em um mecânico de confiança, uma mecânica de qualidade, guarda, faz igual a Aline falou, guarda o histórico, porque isso vai ser algo que vai dar, vai, tipo assim, comprovar e dar valor no seu carro na hora da venda. É uma garantia Valoriza que muito o seu carro. ajuda demais, né? E eu vou te falar que eu uso as notas de revisões ou os carimbos. Eu não costumo comprar carro que não tenha todas as revisões certinhas. Eu não costumo indicar para Uhum. os meus clientes, tá? É, não é só para você avaliar os cuidados com a parte mecânica. Você usa todo o que você falou, é o histórico do carro. A gente avalia quilometragem, né, se ela é fidedigna. Vamos supor, às vezes o carro tem, sei lá, 30 mil quilômetros no odômetro e você pegou uma nota de uma revisão que geralmente é feita com 50 mil quilômetros. Você fala, opa, Ai, por que ele já trocou isso se o carro tem 30? E você usa as notas porque de tempo em tempo você tem lá a data e tem a quilometragem que ele fez a revisão. Você que tem os também usa para registros ver. lá, né? Exato. Então as notas de revisões elas são muito importantes. Nem que seja, tem gente que guarda a etiquetinha de troca de óleo, eu já fico feliz. Ai, gente, então, vamos fazer a Aline mais feliz, gente. Vamos fazer um caderninho e fazer Exato. uma pasta. E aí, gente, marca a Aline, tira uma foto e marca a Aline, cara. Fala assim, Boa Aline, ideia. sua dica, seu exemplo, você vai conseguir vender seu carro melhor. Bem melhor, com certeza. Vamos lá para a próxima. Ah, esse aqui eu acho que eu vi, inclusive, que você falou disso no seu Instagram. Questão Uhum. de vidro não original. Dá muita diferença na diferença. Vidro não original faz muita diferença no valor da venda? Não, o vidro que não é original, ele não deve desvalorizar uma venda. Por que que eu falei sobre isso? Até gerou um pouco de polêmica lá na minha página. O que eu falo para as pessoas avaliarem na hora de comprar um carro, se o vidro, avaliarem o vidro, porque se, vamos supor, bateu uma pedra ou um assalto em semáforo, que é muito comum aqui em São Paulo, a pessoa precisou trocar o vidro, mas ela trocar de forma correta, não tem nenhum problema. Algumas pessoas vão trocar o vidro em desmanche. E aí é um problema, porque às vezes você coloca o vidro de um outro carro. Aqui em todos os vidros do carro, existe uma marcação da fábrica e uma marcação com o número do chassi. Um dos indícios que a gente vê um carro clone é nessas marcações dos vidros, porque Isso é tem a numeração importante. de chassi. Aham. Então, vamos supor, você trocou o vidro e foi numa loja legalizada, a loja colocou o símbolo do Inmetro, fez a marcação toda direitinho, não tem problema nenhum. Aquilo não vai desvalorizar o seu carro, não vai ser problema nenhum. O que eu quis dizer com isso é que você precisa ficar atento se existe a marcação, se existe o símbolo do Inmetro. E outra coisa que você precisa ficar atento quando você vai ver um carro para comprar e o vidro não é original, você avaliar se naquela região não teve uma colisão muito forte. Porque ele pode ter quebrado por uma bobeira, só por uma pedrinha na estrada, como ele Aham. pode ter quebrado por uma colisão bem forte. Bem mais forte, é. É isso que você tem que avaliar. Mas se não foi por colisão forte, se foi só por uma pedrinha, não é para desvalorizar o carro. E Só uma tem que coisa tomar bacana até cuidado para se guardar. não foi no desmanche. Exato. E outra coisa que eu acho que é importante, igual da pergunta anterior, isso conta também se você guardou no histórico lá uma nota fiscal, um recibo falando assim, olha, quebrou por um acidente, alguma coisa, mas está aqui, ó, foi um vidro que é de qualidade, que tem o símbolo, carimbo de metro, tudo, foi feito numa oficina, o vidro é para o carro e tal, direitinho, isso também já é uma garantia que mostra para a senhora, foi trocado? Foi. Mas está aqui, com onde que ele foi trocado, qual que é, aí você também já dá uma garantia melhor, né? Exato, você tem que olhar se a marcação de chassi, o número do chassi que está em todos os vidros tem os 8 últimos números do chassi. Do chassi, aham. Você tem que olhar se em todos é o mesmo número, porque já pensou se ele comprou um vidro de um carro roubado e colocou lá e o para-brisa do seu carro é parte de um carro roubado, É, aí vai ser interessante. não é? Quer dizer, você pode ser cúmplice, né? Exatamente, porque tem que É, olhar, a gente, assim, gente, quando você fala para todos, gente, pelo amor de Deus, não vai nesses negócios, não. Porque você está incentivando o crime, cara.
Você vai Exatamente. nesse tipo de lugar para comprar a peça mais barata, mas você tá ali, aí depois reclama de um monte de coisa. Tá incentivando besteira. Então, por favor, Exatamente. galera, não é nem assim, não precisa comprar o original, assim, mas tem uns vídeos que não são originais, mas eles são de qualidade, né? Tem Assim, não precisa ir na concessionária, você só precisa ir num lugar legalizado, que vai colocar o legalizado. símbolo do Imetro na concessionária. Vamos supor, recentemente a gente aqui em casa teve esse problema, né? Caiu uma pedra no para-brisa do vidro do meu marido e a gente foi num Ai, lugar especializado. Lá, o para-brisa custou R$ 300 e na concessionária era 900. Então, assim, a gente fez num lugar legalizado, veio com o símbolo do Inmetro, todo direitinho, certamente não vai desvalorizar o nosso carro, mas exato. também não precisa ser na concessionária. É, que dói, gente. Dói só fazer o negócio direito. Tem opções. Eu Com falo para todo mundo, certeza. existem opções, opções legais, gente, pelo amor de Deus. Escuta aqui, senão você vira cúmplice, tá? Ai, 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 que tô Verdade, já pondo todo pensou? mundo aqui. Daqui a pouco tá tipo assim, eu puxo a orelha do pessoal aqui quando eu vejo algumas coisas dessas, eu falo assim, ai, 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 gente, pelo amor Ah, eu de te Deus. sigo, eu sei. Não, não. E agora, gente, agora depois dessas dicas da Aline, vocês não estão entendendo o que eu vou infernizar a vida de vocês. Sério, não, bacana demais. Aqui acabou que alguém já tinha perguntado questão de como conseguir o histórico de um carro. Porque isso aí, por exemplo, tem o histórico que o cliente faz mesmo, igual você falou, manter o caderninho de dica de vida, manter o caderninho com as notas, tudo assim, mas tem jeito de fazer alguma busca pelo histórico? Ou às vezes Sim, até de colisão, ou igual, tipo assim, se foi de leilão também, porque assim, o histórico maior, não só de mecânica do carro, mas o histórico do carro. tem sim. Esse é o maior medo das pessoas que contratam a gente, porque se você comprar um carro e ele tiver problema mecânico, você vai consertar, mas a procedência não tem É, a jeito, né? procedência é complicada. Olha, nós aqui no Carro Ideal, nós avaliamos a procedência em dois momentos. Um que é presencialmente, quando nós estamos fazendo efetivamente a avaliação do carro, e o outro que é pós-visita. Uhum. Na avaliação do carro, uma das coisas é isso que eu falei para vocês, nós olhamos os vidros, né, se tem a numeração de chassi certinho em todos os vidros, o próprio chassi do carro, nós avaliamos a integridade, porque isso conta na procedência, a pessoa quando clona o carro, ela transplanta um chassi de um outro para esse, então vai ter marca de solda, vai ter risco, uma série de problemas lá no chassi. O número do motor também, nós avaliamos presencialmente. Esses são alguns dos itens que nós avaliamos presencialmente para verificar a procedência. Quando Uhum. nós terminamos a avaliação, que nós viemos para o escritório, nós buscamos, através da placa e do Renavan, em diversas plataformas. Então, vamos. Ah, e uma coisa importante também na hora da avaliação é você pegar o documento do carro e avaliar se o documento do carro ele é original, que assim como tem Menina, nota de documento dinheiro também. falso, documento também tem falso. Então, nas bordas ele ele é mais grossinho, ele é mais grosseiro o papel nas bordas e tem umas filigramas. E se você balançar ele nas bordas assim, aparece uma bandeirinha do Brasil. E o Ah, correto é você confrontar o documento do carro com o carro. Então tá lá, azul, vê se é azul, né? O número do chassi, vê o número do chassi, mesmo que seja nos últimos do vidro. O número aham. do motor, olhar o número do motor. Pode parecer bobeira, mas a gente pega carro de. Eu já peguei um carro que estava lá marrom e o carro era cinza. Gente, mas é o nível de criatividade, não é nem criatividade, cara de pau que tem, né? Impressionante. Precisa confrontar. E no próprio documento pode ter alguma coisa, vamos supor, média monta, um número de motor diferenciado do número do motor que está lá. Pode estar média monta, pequena monta, quer dizer que o carro teve uma batida mais forte, né? Aham. E fora isso, a gente consulta. Então, é muito ruim, porque as nossas bases aqui no Brasil, elas não se conversam. Então, o que eu quero dizer? Na hora da avaliação, existe um aplicativo que chama Cinesp. A gente coloca a placa do carro, lá já vem se tem roubo e furto ativo, se o carro está com o Renavan direitinho. Depois a Uhum. gente consulta no site do Detran,
E aí você tem que consultar no site do Detran certinho. Se o carro tem placa de Belo Horizonte, você está avaliando o carro em São Paulo, não adianta eu entrar no Detran de São Paulo. Eu tenho que entrar no Detran de Belo De Horizonte. Belo Horizonte. Lá no Detran, aí eu vou ver se o carro tem multa, se o carro tem dívida, eu vou ver se tem algum problema judicial. Só que existe um problema. O Detran, ele sinaliza aquele momento. Se o carro teve um problema anterior, ou um roubo e furto antes daquilo, ele não sinaliza. Outra base muito importante, porque a pessoa já resolveu. Vamos supor, Aí já você tinha um saiu do problema sistema. judicial, já resolveu, aí já está lá nada consta. Nossa. Eu vou ensinar também como pesquisar antes disso. Tem um site chamado Denatran. Também a gente tem que consultar. O Denatran, ele vai informar se o carro tem algum tipo de restrição e lá vai vir todas as informações que existem no documento. Então, eu Aham, sempre pego o documento e comparo com a base do Denatran, se está tudo certinho. Item por item, todas as informações do documento. O entendi. Denatran vem tudo, os dados do proprietário, todos os dados do carro. Lá também tem base de leilão. Tem outro site que é o FenaSeg. Esse site da FenaSeg, ele indica se o carro já teve alguma batida rodoviária. Porque quando o carro tem pequena monta, média monta, muitas vezes é porque tem seguro, né? Se não teve Aham. seguro, não dá. E Se a aí pessoa já. foi lá e arrumou. Aí a gente tem que ir numa base, né, federal para consultar se teve algum boletim de ocorrência. O site Nossa, chama-se uma pesquisa, FenaSeg. assim, demanda muito tempo, né? Porque, igual você falou, você tem que olhar em vários Em locais. vários. É muito tempo que demanda isso. Como as bases não se conversam, muitas vezes a pessoa vai lá no site do Detran e fala assim: ah, o carro não tem multa, beleza, eu vou fechar a compra. Só que se você, para você ver se o carro tem uma multa de rodovia, você tem que entrar no site da Polícia Rodoviária Federal. Se for uma Não, multa em rodovia, não vai aparecer no Detran. no Detran da. Nossa, gente, é mesmo. Isso daí. E são coisas que às vezes parecem simples, mas a gente não sabe, não presta Não atenção, nem ia sabe. lembrar disso. Aí você compra um carro, quando você vai transferir, vem um monte de multa. Você fala: ah, mas eu não vi multa no site do Detran. É porque é da Polícia Federal, rodoviária. Tem outro Caramba, site também chamado DENIT. Tem algumas multas que não aparecem nem na Polícia Rodoviária e nem no Detran, que vai aparecer só no DENIT, depende do tipo da multa. Então, assim, a gente olha em mais ou menos uns 7, 8 bases. Fora essas bases, a gente ainda contrata uma pesquisa paga. Nós temos contratos com empresas que fazem pesquisas. Essas pesquisas, as pessoas chamam de car check, mas car check é o nome de uma empresa, mas ficou que nem Bombril, né? É o nome da empresa. Nós aqui utilizamos duas empresas. Nós temos contrato com elas, aham, contrato dizendo que elas garantem para a gente que a informação que elas dão para a gente, ela é fidedigna. Então, além de entendi. constar todas essas bases, nós compramos duas pesquisas. Para vai que não aparece em uma, apareça na outra. Melhor por É. garantia. Então, se a pessoa não quer consultar todas essas bases que eu estou falando, porque essas bases dá trabalho, né? São sites federais, às vezes está no ar, às vezes não está, é cheio de burocracia. Você contrata, você entra no site dessas empresas. Eu aqui uso uma empresa chamada Union Solution e uma empresa chamada Autocrivo. Eu compro das duas. Aham. Então, eu vou lá, coloco a placa do carro e aí ela vem várias bases de leilão. Aí vem, sim, o histórico do carro. Vem os proprietários anteriores, vem se o carro em algum momento já teve roubo e furto, se o carro já foi de frota, se o carro já foi de leilão, se o carro tem o número do motor remarcado. Aí vem bem completa. Gente, Mas a aí, gente gente, compra é duas para impressionante. garantir. Olha, eu falo, olha, cada hora eu tô aprendendo mais. Sinceramente, assim, o trabalho de um personal cara é muito trabalhoso. As pessoas não imaginam. As pessoas acham que a gente vai lá só ver o carro e fala que para ela que tá tudo bem. É, fala assim, não, eu vou lá dar uma geralzinha, olhar ali, não sei o que. É impressionante, tô chocada. Eu não sabia que isso é, assim, igual você falou, o tamanho do checklist, a quantidade de coisa que tem que verificar, eu tô impressionada, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. No nosso contrato, com as pessoas que contratam a gente, né, de prestação de serviço, nós damos duas garantias muito importantes. Mais do que uma garantia de mecânica que uma loja dá, a gente não dá garantia mecânica. O que a gente dá é uma garantia de procedência. Ou seja, se a pessoa depois descobrir que aquele carro foi de leilão, a gente paga o carro para a pessoa.
E a gente dá uma garantia de segurança da negociação. Vamos supor, eu falo para você, está comprando um carro, eu falo, Lud, pode pagar o carro, proprietário, já está tudo certo. Aí você paga o carro e o cara desaparece. Aí a gente também te dá essa garantia. A gente dá a garantia da segurança da negociação e da procedência do carro. Que para a gente é mais importante do que uns 3 meses de garantia. Claro, a gente, né, olha a parte mecânica, tudo, não vai te vender um carro com problema, mas Mas assim, aquela a parte que você está procedência, fazendo é mais assim, tipo, uma garantia para a pessoa falar assim, olha, todas essas verificações foram feitas. Então, exato, com base nisso aqui que a gente está te falando, que o carro está desse jeito. É uma análise, né? é Não uma é uma análise. garantia. Você fala assim, olha, gente, aqui eu sou. Aí isso aí já é quem dá a concessão. Se for uma concessionária vendendo um usado ou seminovo, aí quem dá essa garantia, aí já é, no caso, se não for uma pessoa particular. Aí já é a empresa que está dando a garantia, o pós-venda, né? Exato, exatamente. E ela é para sempre, não é uma garantia que eu vou fazer por 3 meses, 5 meses, é para sempre. A garantia de procedência, sim. Isso é muito legal. Então, aqui, vamos lá. Outra coisa também que isso aí já vi muita reportagem, isso aí já, tipo assim, e ainda acontece. Ah lá, ó, um seguidor mandou fazer por direct, que a pergunta era maior. Já vi histórias de vendedores ou pessoas que alteram a quilometragem do carro. Como eu sei que a quilometragem do carro que eu estou comprando a que foi anunciado é a real. A galera muda, fala assim, o carro está com pouca É. quilometragem, quando real, assim, a verdade, né, assim, a quilometragem real do carro não é a que está sendo mostrada no painel. Isso tem alguma dica ou alguma coisa que a gente possa ver que dê indícios de que aquela quilometragem não é a real? Sim, tem indícios. Mas antes de eu falar quais são as dicas para ver, eu quero dizer o seguinte: na minha opinião, muitos vão me criticar por causa disso. Na minha opinião, a culpa do mercado ter quilometragem adulterada é nossa mesmo, é do próprio mercado. Hoje em dia, se você tem um carro com uma quilometragem mais alta, ninguém quer saber se você fez revisão, se você cuidou, as pessoas nem olham para o seu anúncio. Então, o mercado meio que boicota carros com quilometragem alta. As pessoas só querem comprar os carros com quilometragem baixa. Eles não têm valor nenhum no mercado. O carro que vai chegando em 90 mil, 100 mil quilômetros, é muito difícil a revenda. Ou a pessoa baixa o preço para conseguir vender, ou ela baixa a quilometragem para Nossa, conseguir vender. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: eu já vi muito carro com 80 mil quilômetros, muito mais bem cuidado e valorizado do que um carro com 20 mil quilômetros. Eu canso de ver isso no meu isso eu dia a dia. concordo com você. Porque é a questão do cuidado que a pessoa tem com o carro. Isso eu já falei para muita gente. Falei, gente, às vezes você vê um carro que tem gente, eu falo muito negócio de carro antigo e carro velho, é completamente diferente. Porque eu tenho muito amigo que é antigo mobilista e tal. Aí a pessoa fala assim, não, mas que velharia. Eu falo, não, gente, tem carro que às vezes é 2016, 2017, já tá velho. Agora, eu já vi muita É, gente com carro antigo que o bicho roda perfeitamente. Carro antigo, antigo com mesmo. certeza. Quanto? O bicho não tem nem barulho, mas você vê o cuidado que a pessoa tem na manutenção periódica do carro, do cuidado que a pessoa tem, isso aí faz uma É. diferença. Eu concordo com você plenamente. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar é disso. Se preocupem com está o carro e não só se a quilometragem é baixa. Mas vamos então a algumas dicas. É claro que a concessionária da marca possui um aparelho que ela consegue verificar se a quilometragem ela é verdadeira ou não. Como no dia a dia nós não temos esse aparelho, como no caso da enchente, nós vamos pesquisar alguns indícios que diz com relação a essa quilometragem. Uma das coisas que eu olho bastante já no início são os pneus, né? Nos pneus nós temos a data de fabricação dele. Os pneus duram, em média, vamos supor que 50 mil quilômetros. Vai depender do uso, né? Se a pessoa calibra direitinho, se alinha, se balanceia. Mas, em média, a pessoa troca com 50 mil quilômetros. Se você está indo olhando um carro para comprar e a data do pneu, vamos supor, o carro que você está olhando tem 30 mil quilômetros e a data do pneu, você vê que ela já é recente, não é da data de fabricação do carro, aquele pneu já foi substituído, provavelmente aquela quilometragem não é certa, não tem 30 mil, porque ele não deveria ter substituído com tão baixa quilometragem. Então, compare a data do pneu se você está vendo um carro
com uma quilometragem baixa. Outra Bacana. coisa importante é olhar muito bem próximo ao motorista. Então, vamos supor, alguns carros têm desgaste aqui nesses apoios de braço, na própria porta do motorista, a densidade do banco aqui na entrada do carro, você vê que ele é diferente, ou às vezes já começa até se o banco é principalmente de couro, fica aquelas marcas. O volante tem desgastes, a manopla do câmbio, do freio de mão. Esses desgastes, eles geralmente começam com 100 mil quilômetros. Então, se você está vendo um carro novinho, com baixa quilometragem, e tem essas marcas, é bem possível que a quilometragem tenha sido adulterada. Os pneus também, é bem importante olhar. Os faróis, você vai olhar, porque às vezes você está olhando lá um carro com uma quilometragem baixa e os faróis já estão amarelados, desgastados, né? Claro, você tem que fazer uma avaliação. É um carro que a pessoa só usa em estrada, então pode ser que tenha, mas... Tem todo um processo, né? Por isso que a listinha lá que você falou é grande. É grande, você vai fazer uma avaliação do conjunto, né? E outra coisa que é importante olhar as revisões. Quando você pega a revisão, você vê o histórico da pessoa, ou o histórico do carro, se não é de único dono. A média que a cada revisão foi fazendo e a média que está marcada de quilometragem. Ele fez uma quilometragem no início do ano, no meio do ano, no final do ano, você vai vendo de acordo com as quilometragens. Uhum. E outra coisa importante vamos supor, você dá uma olhada no manual do carro que você está pesquisando, vamos supor, você tem que trocar óleo de câmbio com 80 mil quilômetros, você está vendo um carro de 40 mil, ele já fez essa troca, né? Ou uma correia que geralmente troca com 60 mil, o carro tem 40 e já trocou. Essas manutenções é importante olhar. E eu olho bastante o desgaste do carro como um todo, assim. É muito difícil um carro com uma baixa... sabe coisas que eu já vi? Você não vai acreditar. Você chegar para ver o carro era um Fit de mulher, única dona, todas as revisões na concessionária, o carro perfeito, né? No anúncio. E aí eu cheguei lá, o carro tinha 20 mil quilômetros. Quando eu olhei no para-brisa a etiquetinha do óleo, tinha trocado com 27 mil quilômetros. Então... Olha o nível que a pessoa não teve o trabalho nem de arrancar lá a evidência do crime. Ai, que horror, gente. Não, olha, nem pra falar, não, sinceramente, é muita cara de pau, viu? Uma coisa muito comum vamos supor, as pessoas não esconderem as evidências de troca, de onde vai ter alguma evidência do carro. Então, é comum as pessoas não terem o manual do carro. Eu não compro carro que não tenha manual. Que seja daquele carro, porque as pessoas também vão no Mercado Livre e compram. É um mercadinho interessante esse também, de manual. Isso eu já ouvi falar bastante. Eu já vi manual também, a pessoa tem o manual, mas justos dos carimbos ela não tem. Ela perdeu justos do carimbo. Pode ser que tenha perdido, mas eu não recomendo. Eu suspeito. Ou o carro que não tem indício de nada. De nada, não tem nenhuma nota de revisão, não tem nenhuma etiqueta de troca de óleo, não tem manual, não tem nenhum indício. Eu acho que a pessoa, quando quer esconder alguma evidência, pode ser um problema. Também eu desconfio também de adulteração de quilometragem, quando a pessoa não tem evidência de nada do carro, só tem a chave do carro e o documento. Isso é comum também. Gente, eu tô chocada. Isso é bem comum, a pessoa ter isso. E aí... eu acho estranho. Né, tem que desconfiar. Tem certas coisas que, assim, tem gente que fala assim, mas desconfiar demais. Eu falo assim, não, gente, é porque... olha, é um investimento. Eu falo que todo mundo fala, a gente compra de um carro, não é barato. Por mais que o carro seja, entre aspas, mais barato, fala assim, um carro... Gente, você dá 20, 30 mil reais em qualquer coisa, é um puta do investimento. Então, eu acho que você ter esse tipo de cuidado... assim, é básico, sinceramente. Gente, aqui, ó, queria deixar publicamente aqui indicação da Aline, porque, sinceramente, se eu for comprar um carro usado, você sabe, assim, tipo, te ligo na hora, porque, sinceramente... Tomara que seja um Porsche, né? Que eu sei que você gosta. Um décimo do que você tá falando. Tem muita coisa no mercado de usados, Lud, assim, eu estudo muito. Eu migrei de uma profissão, né, para essa,
Eu fiquei um ano estudando muito, e quem me segue no Instagram sabe que eu estou sempre fazendo curso, estou sempre indo em congresso, e eu sempre aprendo uma coisa nova. E principalmente na prática, você sempre vê uma coisa que você fala, não, não acredito que as pessoas teriam coragem de fazer Você isso. deve ficar muito chocada, né? Que você deve ver umas coisas que assim, a gente até duvida, né? Eu deixo meu marido louco, né? Porque eu ligo para ele e falo, não, você não vai acreditar, o carro que eu acabei de ver. Eu fico horas no telefone, ele trabalhando, eu Nós fico, chega em casa contando os bafões, assim, você fala, gente, vocês não sabem o que eu tive que ver hoje no trabalho. nossa, eu vejo muita coisa, as pessoas têm muita ideia. Muita ideia. A gente tem que ficar muito ligado para ver um carro. Eu costumo falar assim que eu sempre gosto de ir com alguém, eu nunca gosto de ir sozinha ver o carro, porque as pessoas, o dono do carro ou o lojista, eles gostam de conversar, né? Falar do carro. E eu gosto de me focar totalmente para ver o carro, porque às vezes mínimos sinais, mínimos detalhes me põe uma pulga, fala, não, isso aqui tá estranho, eu tenho que pesquisar outras coisas. E aí a gente Que vai tá achando. aquele momento é exatamente para isso, né? Para ficar, tipo assim, tá querendo falar assim, olha, tem o momento da conversa, agora eu vou trabalhar e vou fazer a análise completa, né? Porque é um Exatamente. trabalho muito minucioso. Muito minucioso. 170 itens para você avaliar num carro é muita coisa. A gente fica em Tô torno de 1 hora e meia chocada. avaliando um carro. Na verdade, eu falo que todo mundo fala assim, eu não choco mais, agora eu craquelo, porque sinceramente, assim, realmente eu tô chocada. Não, e olha a situação, já são quase 8 horas e ainda tem perguntas aqui. Se não der tempo, depois eu vou te convidar de novo. Combinado. Vamos para a próxima aqui, ó. Ah, isso aqui você estava falando negócio dos cursos. Tem muita gente que achou super bacana o seu trabalho e falou assim, como posso trabalhar como consultor? Tem algum curso específico por onde eu posso começar? Olha, eu fiz vários cursos. Eu não fiz um, eu estudei bastante em casa sozinha, só que eu fiz cursos de vistorias cautelar, eu fiz recentemente numa escola de funilaria, justamente para saber onde que o funileiro mexe, para entender aonde que é feita a coisa, né? Curso de vistoria cautelar, curso de curso documental para avaliar a procedência do carro também, eu fiz curso disso. Tem um curso que eu até fiz aí uma live essa semana com o Bruno, né, ele é perito automotivo, ele sempre dá um curso também muito bacana de compra e venda de carros. E, cara, tem que sair para estudar e ir para a prática para você ver e ver e ver. E você tem que É, estar se atualizando sempre, porque sempre aparece um golpinho novo, né? Aí você tem que sempre. ficar atualizado com o que está acontecendo no mercado, até para ter essa segurança de falar assim, gente, agora o que estão inventando de moda agora? Porque assim, as coisas que você está falando, tipo, eu tô chocada, tem certas coisas que a É, gente fala, como que a pessoa tem a cara de pau de fazer certas coisas? Então, até entendo. os golpes novos você tem que estar atento, falar, gente, agora como que eu vou poder fazer isso aqui para verificar isso, aquilo? Você realmente é um negócio que, assim, tem que ficar estudando, assim, o tempo inteiro, né? Além desses cursos, né, que eu sempre faço pelo menos uma vez por semestre, algum curso relacionado à avaliação de carro, porque assim, não tem um curso de personal car. Vamos supor, você vai fazer um curso de cautelar, você vai aprender estrutura, você vai fazer um curso de documental, você vai fazer um curso de perícia. Cada curso você vai aprender uma parte do carro. Aham. Não existe uma formação disso, né? Então, por isso que um curso de mecânica, vários cursos. Agora, uma coisa que é muito importante, 2 vezes por ano eu vou em algum congresso. O mercado automotivo, para quem não sabe, também tem congressos, né? Tem a Bacana. Fenabrave, a própria empresa Auto Expert tem congresso, porque vamos supor, a gente tem aí agora carros híbridos, carros elétricos, a avaliação de um carro elétrico vai ser igual um carro a combustão, de um carro híbrido. Tem A muita gente coisa precisa nova. sempre estar estudando, sempre estar se atualizando, isso é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, se um jogador de futebol, eles treinam todos os dias, por que nós de outras áreas tão importantes, né, não vamos estar estudando e se atualizando? Fazendo o treino diário, né? Exatamente, exatamente. Não, concordo plenamente. Vamos ver se acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta, tá? Eu Ah, fico, meu vamos Deus, lá. eu quero fazer as perguntas. Ah, Veio aqui, bastante uma pergunta. coisa importante que aí, às vezes, até para a pessoa conseguir verificar, fazer quais as informações que consegue através do número do chassi. Olha, o número do chassi você consegue poucas informações. O que você precisa muito para consultar essas bases é a placa e o Renavan. Uhum. Esses sites todos que eu citei, você precisa da placa e do Renavan. Agora, se você vai
partir para essas pesquisas pagas que eu mencionei, como o Cacheck, Autocrivo, Union Solution, aí você pode consultar, só com o chassi, ou só com a placa, ou só com o Renavan, com o dado que você tiver. E uma pessoa física também, ela pode fazer cadastro nesses sites ou tem que ser pessoa jurídica? Ela pode fazer um cadastro e comprar uma única pesquisa. Ela só não Você vai ter esse pode contrato. comprar por pesquisa ou para o pacote de acesso, isso aí tem a possibilidade, então. Você paga por uma pesquisa só. A gente aqui tem contrato com essas empresas, a gente vai consultando todos os dias e no final do mês eles mandam o boleto. Tem contrato que eles garantem o carro junto com a gente, né? Eles dão esse respaldo para mim. Agora, se você quer estar comprando um carro e quer consultar esses dados, você pode entrar nessas empresas e comprar uma única pesquisa. Ai, bacana. Ô, gente, daqui a pouco o Instagram chato, irritante, vai expulsar a gente daqui. Aline, eu vou combinar outro dia com você. Ah, show, é um prazer. Demais aqui. Eu tô impressionada, não só, tipo assim, com a propriedade que você falou. Eu vi uns comentários aqui falando assim, cara, você fala com tanta confiança e dá pra ver que você gosta. Isso é o que eu falo com muita gente, que às vezes eu converso, eu falo assim, gente, quando eu vejo a pessoa falando, a gente sente que a pessoa gosta do que está fazendo. Isso a gente percebe em você, não só a segurança, mas também o gosto quando você fala. Então, eu era uma menina que só brincava com carrinhos. A gente foi tão didático que, sinceramente, eu vou ter que, se você não se importar, a gente vai ter que combinar outro dia. Nossa, para mim é um prazer, eu vou adorar. Sério, aqui, ó, parabéns, seu trabalho é Obrigada. incrível. Eu não tinha noção da complexidade que era. Então, parabéns, assim, tipo, Obrigada, de todas Ludi. as maneiras. Assim, você já ganhou uma fã. Eu tô impressionada mesmo, assim, parabéns. Obrigada. Gente, eu queria deixar aqui indicação, @ocarro_ideal. Entra lá. Você não sofre mais com compra de carro usado. Procura a Aline, por favor. A gente atende todo o Brasil, hein? Não é só Oi? São Paulo. A gente atende todo o Brasil, não é só São Paulo. Sofrer, gente. Você que mora no Maranhão, você vai chamar a Aline, tá entendendo? Exatamente. Então é o seguinte, sério, Aline, virei sua fã, mais ainda. Ludi, eu já sou sua fã há muito tempo. E se você não se importar, a gente marcar um outro dia de novo. Com certeza, eu vou adorar. Muito obrigada por ter participado. Daqui a pouco o Instagram chato e irritante vai expulsar a gente daqui, mas a gente vai sair antes, porque a gente que manda nisso aqui. Tá isso aí, Ludi. Tem que mostrar que manda. Você quer falar alguma coisa? Que a gente ainda tem, acho que 1 minuto. Eu quero agradecer. Eu vi que subiram muitas perguntas aí. Infelizmente, não tivemos como responder todas, mas a gente vai combinar outra para conseguir responder a todos. Eu quero agradecer vocês, dizer que assim, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, eu sou sua fã de carteirinha, amo o seu Tico, amo os Porsches que você ama lá também. Boa, gostei. E parabéns também pelo seu trabalho, parabéns por essa iniciativa. Só veio fera nesse quadro, eu estou muito feliz de poder participar e pela sua iniciativa mesmo, foi muito legal, parabéns mesmo. Obrigada, Aline, obrigada por participar. Gente, não sofra, que eu vou chamar a Aline aqui de novo, não precisa sofrer. Pode mandar mais perguntas, que eu tô vendo que a galera tá surtada aqui, um monte de gente mandou pergunta. Então pode mandar por direct aqui, porque Aline, eu vou te chamar de novo. Combinadíssimo. Fechado. Muito obrigada. Feliz Páscoa, tá? Tudo de bom. Feliz Páscoa para você também, tudo de bom. Se cuida aí. Se Deus quiser, nós vamos estar ativa de novo com segurança. Combinado. Falou. Valeu, Ludi. Obrigada. Aline. Um beijão. Tchau, tchau. Gente, então aqui, ó, o Instagram vai expulsar a gente rapidinho. Muito obrigada por todo mundo que participou. Realmente a Aline é incrível. Eu vou trazê-la aqui de novo. Pode mandar diga, palavra amiga e perguntas por direct. Tá bom, gente? Obrigada pela participação de todo mundo. Beijo. Vou deixar a live salva aqui. Tá bom? Sucesso, feliz Páscoa e se cuidem, viu, criançada? Ai.